Olá, vamos então para mais um episódio aqui no Aprenda com Elas, na nossa série de complicações em cirurgia oral menor. Seguimos então na segunda temporada conversando sobre intercorrências transoperatórias nas exodontias. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre comunicação bucosinusal. Os tópicos abordados serão uma revisão anatômica, como prever e como resolver essa complicação. Então, inicialmente, revisando o que são os seios paranasais. Nós temos diversos seios paranasais, como, por exemplo, o seio frontal, e o seio de maior interesse na odontologia é o seio maxilar, que a gente está vendo aqui colorido em rosa. E por que eles se chamam de seios paranasais? Porque todos eles se comunicam com a cavidade nasal. Por isso que quando a gente fica resfriado, muitas vezes a gente tem uma sinusite, que é um acúmulo de secreção no seio maxilar e, inclusive, pode atingir outros seios da face. Bom, o seio maxilar se comunica pela cavidade nasal através do ósteo sinusal maxilar, que a gente está vendo aqui ilustrado nessa figura. E por que que ele é o seio de maior interesse na odontologia? Porque ele se aproxima muito das raízes dos nossos molares e, às vezes, até dos pré-molares. Então, essa figura vocês já viram na aula anterior, onde a gente vê também a relação de proximidade do seio maxilar com a tuberosidade da maxila. E por isso, quando a gente tem aquela complicação de fratura da tuberosidade, a gente pode acabar expondo o seio maxilar. E agora vamos entender um pouquinho esse conceito de comunicação bucosinusal, que muitas vezes se confunde com a fístula bucosinusal. A comunicação bucosinusal é uma abertura do seio maxilar para a cavidade bucal. Então, eu estou removendo um dente e eu acabo provocando essa abertura. Eu comuniquei no transoperatório. Se a gente não tratar de forma adequada no transoperatório, fechar adequadamente aquela comunicação, isso pode evoluir para uma complicação pós-operatória, a fístula bucosinusal, que a professora Rafaela vai conversar com vocês em uma próxima temporada. Então, não percam a quarta temporada, onde a gente vai falar também de complicações pós-operatórias. E a fístula, então, se não for fechada a comunicação, as paredes dela vão se epitelizar e formar um trajeto, que é essa fístula. Então, sempre lembrar que comunicação bucosinusal é a complicação transoperatória e a fístula bucosinusal é uma complicação pós-operatória. Bom, quais são os principais fatores relacionados com essa complicação? Uma pneumatização do seio maxilar, então, obviamente, quanto maior essa cavidade, e normalmente ela vai se pneumatizar mais quanto mais velho for o paciente, e também se a gente tiver perda precoce de alguns dentes. Quando a gente perde o dente, o seio maxilar ele vai se pneumatizando, aumentando de tamanho, consequentemente, eu vou perdendo estrutura óssea. Patologias e alterações radiculares associadas àquele dente também podem favorecer uma comunicação bucosinusal. E ainda um planejamento inadequado daquela extração e o uso inadequado do instrumental. Então, veja, hoje a gente vai estar conversando sobre prever essa comunicação, porque muitas vezes, mesmo que eu execute toda a técnica correta, vai acontecer a comunicação e não tem problema desde que eu tenha previsto isso e que eu saiba resolver. E muitas vezes a gente consegue também prevenir utilizando a técnica adequada. Então, como que a gente vai prever essa situação? Através da avaliação de imagens. Então, aqui a gente tem uma radiografia periapical, que não é o exame ideal para a gente avaliar essa situação, né, frente a uma exodontia de molares, mas que já vai me dar muita informação aqui, mostrando que eu tenho esse primeiro molar com uma cárie extensa aqui na distal, que vai ter que ser removido, e a gente vê que tem uma relação importante dessa raiz com o seio maxilar. Então, isso já acende um sinal de alerta e muitas vezes a gente vai solicitar exames mais específicos para ver o grau de proximidade da raiz com o seio maxilar. A radiografia panorâmica já vai fornecer mais informações, já dá uma noção mais próxima
dessa relação do dente com o seio maxilar, principalmente quando a gente fala de terceiros molares. Então, veja, aqui dos dois lados a gente tem o terceiro molar com uma relação muito próxima, dá a impressão até que a raiz está dentro do seio maxilar. Mas a gente sabe que a panorâmica é um exame bidimensional e para a gente ter essa noção mais próxima do contato da raiz com o seio maxilar, a gente tem que solicitar muitas vezes uma tomografia. Outra situação, então vejam, aqui um paciente mais velho já teve diversas perdas dentárias, e aqui a gente tem um dente que deve ser removido, um primeiro molar, e eu tenho perdas dentárias, tanto na mesial quanto na distal também, onde eu já tenho um implante, onde já foi realizado um levantamento de seio maxilar. Então, a gente sabe que tem um seio bem pneumatizado aqui, uma estrutura óssea bem frágil, e eu preciso remover com muito cuidado esse dente para não provocar uma grande comunicação com o seio maxilar. Aqui mais uma radiografia panorâmica mostrando 2 terceiros molares superiores, onde eles estão tangenciando o soalho do seio maxilar, mas eu não tenho essa visão nítida no quanto eles estão próximos com o seio maxilar. Então, a gente solicita uma tomografia computadorizada. E veja como a tomografia computadorizada nos ajuda no planejamento, nos ajuda a ter uma visão muito melhor dessa relação. Então, aqui do lado direito, a gente identifica que sim, o terceiro molar está muito próximo do seio maxilar, mas eu ainda tenho uma estrutura, ele não está em contato direto com o soalho do seio maxilar. Obviamente, eu vou tomar bastante cuidado e eu sei que eu posso prevenir essa comunicação. Do outro lado agora, do lado esquerdo, veja como está bem mais próxima a coroa do seio maxilar. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque ao fazer a osteotomia para tentar expor a coroa do terceiro molar, se eu subir muito a minha osteotomia, eu já vou invadir o seio maxilar. Uma outra situação, um segundo molar. Então, lógico, a radiografia não está muito nítida, mas é para a gente mostrar também como o exame periapical muitas vezes não vai fornecer todas as informações importantes. Então, esse segundo molar apresentava uma fístula associada. Aqui a gente consegue visualizar um escurecimento na região das raízes, sem nenhum detalhe maior, e aí, logicamente, a gente solicitou um exame de tomografia, onde a gente consegue visualizar com grande nitidez que esse segundo molar apresenta uma lesão periapical, e inclusive ela já está se comunicando com o seio maxilar. E vejam essa região dentro do seio maxilar um pouco mais radiopaca. Então, vocês sabem que uma cavidade pneumática que está completa de ar, ela deveria aparecer de forma bem escura, bem radiolúcida na tomografia, na radiografia. E quando a gente tem esse velamento do seio maxilar, isso já indica um processo de sinusite, que provavelmente é decorrente dessa infecção dentária. Então, esse é um dente que já existe uma comunicação com o seio maxilar, mas que ainda assim eu preciso remover com cuidado para tentar preservar ao máximo o soalho do seio maxilar. Cuidado também ao curetar essa lesão, né? Quando a gente vai curetar a lesão periapical, nesses casos que estão muito próximos do seio maxilar, a gente tem que cuidar para não invadir a região do seio maxilar e muitas vezes acabar rompendo a membrana. Outra vista desse mesmo paciente, aqui a gente tem alguns cortes axiais, e como identificar aqui o que é seio maxilar, o que é lesão periapical. Então, veja, a gente consegue enxergar nessa imagem como o seio maxilar ele vai descendo aqui entre o primeiro e o segundo molar. Então, essa imagem aqui é o seio maxilar, mas adjacente a ela a gente já tem a lesão periapical aqui em torno dessa raiz distal. Então, a gente vê que já existe uma comunicação entre a lesão e o seio maxilar. Outra situação, um primeiro molar. Então, aqueles dentes que muitas vezes a gente
tem a ideia de remover só com o fórceps. E veja como a gente tem que tomar cuidado. Então, esse primeiro molar, ele tem 3 aspectos que a gente pode identificar aqui nessa tomografia. A gente vê que ele já tem um tratamento de canal, e a gente sabe que um dente com tratamento de canal já vai ficar mais resistente para a gente conseguir luxar e remover. Além disso, ele tem as raízes bem divergentes, como a gente pode observar nesses cortes, tá? Então, já aumenta o grau de dificuldade. E ele ainda está em contato direto com o seio maxilar. Então, como que eu vou agir para prevenir, para que eu não tenha uma grande comunicação bucosinusal nesse caso? Eu preciso fazer uma odontosecção, né? Eu preciso dividir essas 3 raízes, como a gente já viu no episódio anterior, separando as raízes vestibulares e a raiz palatina também. Bom, vamos ver agora como resolver essa complicação? Então, primeiro, para eu resolver a situação, eu preciso inicialmente identificar que aconteceu a comunicação bucosinusal. Já vi muitas vezes alunos chamarem a gente, professora, já terminei a extração, posso fazer a sutura? E quando a gente ia verificar, tinha uma grande comunicação bucosinusal. Então, primeira coisa, aprender a diagnosticar e não deixar passar isso. Como que a gente vai identificar a comunicação bucosinusal? Será que a gente faz a manobra de Valsalva, que muitos de nós aprendemos na faculdade, onde a gente orienta o paciente a fechar o nariz e fazer força para o ar sair pelo nariz, para que a gente identifique se sai bolhas de ar lá na cavidade, ou se o espelhinho fica embaçado, né, devido à passagem do ar. Então, na verdade, atualmente a gente não indica mais a realização dessa manobra. Por quê? A gente precisa relembrar que nessa cavidade do seio maxilar a gente tem uma membrana bem fininha que fica em torno de toda essa cavidade, e muitas vezes, quando a gente faz uma extração, a gente pode até acabar removendo uma porção do soalho aqui do seio maxilar, mas se essa membrana continuar íntegra, isso vai favorecer muito o processo de reparo pós-operatório, diminuindo as chances da gente ter uma fístula nessa região. E quando a gente orienta o paciente a fazer a manobra de Valsalva, imagine que toda essa pressão de ar que ele vai estar forçando para sair pelo nariz, com o nariz obstruído, ela vai vir para essa região e pode acabar rompendo essa membrana, o que não é bom. Então, para a gente identificar, a melhor situação é a visualização direta. Então, aqui a gente está vendo um alvéolo, onde a gente consegue ver nitidamente que tem uma comunicação bucosinusal, nem sempre fica tão nítido. Muitas vezes a gente tem sangramento, a gente tem que tentar conter esse sangramento, colocando gás com delicadeza na região. Ter uma boa visualização, com uma iluminação adequada e cuidar bastante com instrumentais, né? Não vou verificar lá com a minha cureta, colocando ali na região periapical do alvéolo, a cureta, porque eu posso também acabar rompendo a membrana, cuidar com o sugador nessa região também, que pode acabar rompendo a membrana sinusal. E muitas vezes, em comunicações menores, que a gente fica em dúvida se comunicou ou não, a gente pode solicitar uma radiografia no pós-operatório e tentar resolver o mais rápido possível. Como que a gente vai visualizar isso na radiografia panorâmica? Então, vejam aqui, a gente não consegue visualizar a continuação dessa linha mais radiopaca, que representa o soalho do seio maxilar. Então, isso indica uma comunicação e a gente já enxerga esse seio maxilar mais velado em comparação com o seio do lado direito, indicando ou um sangramento dentro dessa cavidade, ou então já um processo de sinusite. Outra situação que a gente tem que verificar é quando remove o dente, se ficou com algum osso ali na região das raízes. Lógico que aqui a gente tem uma grande porção óssea junto com as raízes, aqui a gente consegue visualizar exatamente que é o soalho
do seio maxilar, né, tem essa concavidade, muitas vezes pode ser um fragmento menor, mas que já vai indicar que a gente acabou removendo ali o soalho do seio maxilar. E é super importante eu entender o tamanho desse defeito, porque quanto maior o tamanho, maior a chance de insucesso nesse fechamento transoperatório. E vai mudar um pouquinho também a manobra, a forma com que eu vou resolver, justamente porque eu tenho um risco maior de fístula quanto maior for o tamanho desse defeito. Bom, defeitos de 1 a 2 milímetros, então defeitos muito pequenos, eles até podem fechar espontaneamente. O que a gente precisa fazer é assegurar a formação do coágulo e orientar muito bem esse paciente no pós-operatório. Se o paciente não cuidar, se ele fizer bochechos, se ele assoar o nariz, se ele fumar, a gente pode acabar provocando ainda uma fístula mesmo com um defeito pequeno de 1 a 2 milímetros. Então, garantir uma boa formação de coágulo e orientar muito bem esse paciente. A gente pode utilizar também esponjas de colágeno ou de fibrina para auxiliar nesse fechamento do alvéolo. Vejam aqui 3 meses depois como ficou o aspecto cicatricial. Então, aqui um exemplo, né, de uma esponja hemostática de colágeno que pode ser utilizada nessas situações. Nas comunicações maiores, já é um pouco mais complexo de resolver. A gente vai ter que fechar esse alvéolo em primeira intenção. Então, unir as bordas da ferida, ou então, lançar mão de um enxerto de gordura para que eu consiga fechar de forma adequada e não ocorra uma fístula pós-operatória. Preciso associar ainda a prescrição de antibiótico e de descongestionante nasal, e ainda aguardar pelo menos 14 dias para a remoção da sutura. Aqui exemplificando, então, o rinossoro, que a gente pode prescrever para esse paciente em caso de obstrução nasal, e o antibiótico, que a gente gosta bastante de prescrever amoxicilina com o clavulanato de potássio nessas situações envolvendo o seio maxilar. E como que eu vou fazer esse fechamento em primeira intenção? Através de retalhos, que a gente já vai ver direitinho, um retalho vestibular ou um retalho palatino. O mais utilizado, de mais fácil execução, é o retalho vestibular. Ou então, a gente pode fazer um enxerto com a bola de bichar, ou ainda associar as duas técnicas, que é a melhor forma de realizar o fechamento. Retalho vestibular. Então, veja, vamos fazer aquelas duas incisões relaxantes, descolar esse retalho mucoperiosteal. Então, aqui está ilustrando eu com uma pinça segurando esse retalho, e a ideia é que eu tracione esse retalho para conseguir fechar e unir essas bordas aqui, fazendo assim um fechamento em primeira intenção. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir tracionar esse retalho sem fazer uma manobra em conjunto, que é uma incisão do periósteo. É um alívio que a gente faz para conseguir mobilizar melhor esse retalho, tracionar ele melhor para fazer o fechamento. Então, é uma incisão muito delicada, que a gente vai fazer nessa região, em fundo de vestíbulo, e podemos ainda fazer uma divulsão para tentar ir soltando e liberando melhor esse retalho, para que ele fique mais flexível e a gente consiga tracionar para fazer o fechamento. Então, esse é o aspecto que fica após a sutura. Então, ter bastante cuidado ao realizar a sutura, pode ser ponto simples, desde que fique bem fechadinho. Qual que é o inconveniente da gente fazer esse retalho vestibular? Então, como a gente acabou tracionando muito esse tecido mole, a gente acaba perdendo um pouco de fundo de vestíbulo nessa região, o que pode atrapalhar um pouquinho, às vezes, para reabilitar o paciente com prótese. E aí, às vezes, a gente tem que fazer um procedimento adicional no segundo momento para recuperar esse fundo de vestíbulo. E a gente pode lançar mão também da bola de Bichat, que ficou bastante famosa
nos últimos tempos, por causa das bichectomias, mas ela já é utilizada há muito tempo e ajuda muito a gente a resolver essas complicações de comunicação, de fechamento de fístula. Então, essa bola de gordura ela é bastante extensa, ela é envolta de uma cápsula bem fininha. Muitas vezes a gente está operando e ela acaba aparecendo ali no meio do nosso acesso sem que a gente queira. Então, ela é de relativamente fácil de localizar e ela fica localizada aqui entre o masseter e o músculo bucinador. E como que a gente vai acessar, então, a bola de Bichat? Voltamos lá para aquele retalho vestibular que a gente tinha realizado e a gente pode fazer uma incisão nessa região mais posterior, em direção já ao final, aqui a tuberosidade da maxila, fez uma incisão do periósteo aqui e a gente vai divulsionando com uma pinça hemostática. Então, a gente sempre entra com a pinça fechada, abre a pinça lá dentro e sai com ela aberta. Por que eu não posso fechar a minha pinça lá dentro? Porque eu não estou enxergando. Se eu fechar minha pinça lá dentro, eu posso acabar pinçando alguma artéria, algum nervo. Então, sempre entra com a pinça fechada e abre lá dentro dessa incisão. Conforme a gente vai fazendo essa divulsão, a bola de Bichat vai aparecendo. E aí, com uma pinça, a gente vai tracionando a bola de Bichat. E com a outra pinça, a gente vai liberando ela para trazer até a região desse alvéolo. Então, aqui, né, essa figura ilustra direitinho, né, a região do alvéolo, e ela fica como enxerto pediculado, né? Eu não vou remover uma porção de gordura e colocar ali no alvéolo. A gente vai só tracionar a bola de gordura até o alvéolo, suturar ela, posicionar ela e deixar ela ali exposta. Mas como que vai ficar o aspecto, né, desse tecido com essa bola de Bichat exposta? Então, veja aqui a bola de Bichat suturadinha, obstruindo o alvéolo, e agora esse tecido vai sofrer um processo que a gente chama de metaplasia, ele vai se transformar em mucosa. Então, vejam aqui, 3 meses depois do procedimento, né, como fica um aspecto bonito da mucosa. Mas até chegar nesse ponto que ela já se transformou adequadamente numa mucosa, a gente pode ter um aspecto um pouco feio do pós-operatório. Então, veja aqui, logo que foi realizado o fechamento de uma grande fístula bucosinusal, o aspecto da bola de gordura, aqui uma semana depois, que já fica um tecido um pouco mais feio, né, dá a sensação até de que é um tecido necrótico, e a gente tem que manter tudo ali e orientando a higiene e ir acompanhando. Com 4 semanas já está bem melhor o aspecto da região, e aqui, com 8 semanas, já completou esse processo e se transformou em mucosa. E agora um artigo científico, né, porque a gente gosta muito de se embasar na literatura, é sempre melhor que os outros testem o que funciona melhor e a gente já oferecer o que tem de melhor para o paciente. E esse artigo ele identificou, então, que a maioria dos cirurgiões dentistas acaba resolvendo essas situações de comunicação bucosinusal através de um retalho vestibular. Mas a forma mais efetiva da gente fazer o fechamento é associar o retalho vestibular com a posição da bola de Bichat. Então, associando as duas técnicas, a gente tem uma forma muito melhor de realizar esse fechamento. Retalho palatino é menos utilizado, um pouco mais difícil tecnicamente. Aqui um caso ilustrando uma situação em que foi utilizado o retalho palatino. Então, é feita uma grande incisão semilunar. E por que que ela é desenhada dessa forma, né? E onde realizar essa incisão? A gente sempre tem que pensar na vascularização do palato. Então, lembram, né, que aqui a gente tem o forame palatino maior, onde vai emergir a artéria palatina maior, que é uma artéria importante, calibrosa, que pode provocar um sangramento importante, e ela vai correndo nessa direção de posterior para anterior e vai emitindo, logicamente, vários ramos menores. Então, a gente tenta fugir desse ramo maior com a incisão. E a dificuldade é
que tem um tecido mais fibroso no palato e um pouco mais difícil da gente manipular e rodar esse retalho até o alvéolo. Então, aqui ilustrando como eles resolveram nessa situação, o retalho já mobilizado, e aqui eles descolaram essa porção de tecido e rodaram por dentro o retalho palatino, que agora vai ser fixado nessa região para fechar essa comunicação. Então, é desconfortável para o paciente também, né, que fica uma região cruenta aqui no palato e um pouco mais difícil de executar essa técnica. Bom, e para a gente ter um fechamento bem sucedido, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter eliminado adequadamente a infecção. Então, se eu tinha um dente com uma lesão periapical, eu preciso curetar bem, preciso lavar bem essa ferida, remover qualquer detrito. Se eu deixar algum fragmento dentário, algum fragmento de lesão, isso vai dificultar o fechamento e favorecer a ocorrência da fístula. E os cuidados pós-operatórios são fundamentais. Insistir muito com o paciente com os cuidados pós-operatórios. Responsabilizar ele, né, que uma parte do sucesso desse procedimento é o cuidado dele em casa. E quais são esses cuidados pós-operatórios? Então, dieta pastosa, que já é básica nos procedimentos após a exodontia, mas que a gente tem que enfatizar ainda mais nesses casos. Não assoar o nariz, porque a gente pode estar fazendo uma pressão muito grande no seio maxilar e aumentar essa comunicação. Não espirrar com a boca fechada também pode aumentar a pressão. Não fumar. Evitar sucção. E, logicamente, não fazer esforço físico nos primeiros dias, porque isso favorece a remoção do coágulo, que vai ser muito importante para a cicatrização e para o fechamento. Lembrar o paciente que no pós-operatório ele pode ter um edema, então esses procedimentos que a gente faz de fazer um alívio no periósteo para tracionar melhor o retalho, ou de trazer a bola de Bichat, podem levar a um edema bem significativo, e a gente também tem que estar acompanhando de perto isso no pós-operatório. Hematoma também pode acontecer, e também pode ocorrer um sangramento nasal, porque vocês lembram lá da nossa revisão anatômica, que o seio maxilar se comunica com a cavidade nasal. Se eu tenho sangramento no meu ovéolo, eu posso ter um sangramento no seio maxilar, que está comunicado, e, consequentemente, no nariz. Então, não esqueça, acompanhamento, acompanhar de perto esses pacientes, acompanhar para ver se realmente a gente conseguiu um fechamento do tecido mole. Se a gente não teve sucesso no fechamento, a gente vai ter que tratar a fístula pós-operatória, que vocês vão ver nas próximas temporadas, e também acompanhar, porque esse paciente pode desenvolver uma sinusite, então vai ter um acúmulo de sangue no seio maxilar, e isso pode acabar infeccionando essa região, e a gente vai tratar basicamente com antibióticos, e se a gente não conseguir resolver, podemos encaminhar para um otorrino. E super importante também sempre prever o risco da complicação, informar o paciente e colocar no termo de consentimento livre esclarecido. Lembrem sempre, tudo que a gente fala antes da complicação para o paciente é conhecimento. Tudo que a gente fala depois que aconteceu a complicação é desculpa. Essas são as referências da nossa aula. Obrigada e até o próximo episódio.